Oi pessoal, bom dia! Vamos retomar hoje a nossa aula falando de raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? Nada mais é do que um quadrado perfeito. Ah, professora, só tem raiz quadrada? Claro que não, eu tenho a raiz cúbica, tem outras raízes também. Só que no sexto ano nós vamos aprender a importância da raiz quadrada. Relembrando que para saber raiz quadrada nós já retomamos lá o assunto sobre multiplicação, adição e a tabuada entra mais uma vez na raiz quadrada. Então, o que é uma raiz quadrada? É quando eu tenho um número que vezes ele mesmo dá o valor que está dentro da minha raiz quadrada. Qual que seria então a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 seria 2. Por quê, professora? Porque 2 vezes 2 é exatamente 4. Então, eu chamo isso de quadrado perfeito. Nós fizemos vários exercícios em sala de aula, mostrei para vocês, fizemos a raiz quadrada, se eu não me engano, até a raiz quadrada de 500, mas eu quero retomar, porque eu não quero que vocês fiquem com nenhuma dúvida. Qual que é a raiz de 16? Que número que vezes ele mesmo dá 16? Bom, 3 vezes 3 dá 9, então eu já sei que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. 4 vezes 4 é igual a 16, então a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Qual seria a próxima raiz quadrada? 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. E aí vocês conseguem até ir brincando mesmo. Qual que seria então a raiz quadrada de 36? Se 5 vezes 5 é igual a 25, a raiz quadrada de 36, 6. 6 vezes 6, 36. E a próxima raiz quadrada? A próxima raiz quadrada seria 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada. Qual que seria então a próxima? 8 vezes 8, 64. Então eu tenho lá a raiz quadrada de 64 é igual a 8. 9 vezes 9 é igual a 81. Então a raiz quadrada de 81 é igual a 9. 10 vezes 10 é igual a 100. Então raiz quadrada de 100 é igual a 10. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. E aí eu consigo ir falando todas as raízes quadradas. 13 vezes 13, 169. Então a raiz quadrada de 169 é igual a 13. Acredito eu que não tenho necessidade de passar mais exercícios de raiz quadrada para vocês, mesmo porque nós já fizemos um montante, já caiu já na mensal. Vocês aprenderam bastante, vieram todos tirar notas boas. E eu só queria mesmo retomar com vocês que a raiz quadrada nada mais é do que um quadrado perfeito. Então eu tenho lá um quadrado perfeito. O que seria isso? Que o número vezes esse número dá o resultado e eu tenho a raiz quadrada. E todos formam um quadrado perfeito, por isso o nome de raiz quadrada. Aguardo vocês amanhã, claro, no horário de aula. E sempre procurando que vocês entrem no horário certinho para não ter problema para logar ou então perder algum conteúdo. Se alguém tiver dúvida, retomando de novo no conteúdo de raiz quadrada e estiver com vergonha de perguntar para a professora, manda um e-mail para a professora e eu faço uma lista somente de raiz quadrada. Beijos, até amanhã.